Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simples e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje segunda-feira, 16 de agosto de 2021 e o nosso índice Bovespa teve uma queda significativa, uma queda de 1,66%. Fechou cotado em 119.180 pontos. Começamos a semana aí com um urso bravo, nervoso, né? Então tá aí mínima 118.683 como primeiro suporte para amanhã. Olha, só não foi pior, gente, que eu falo assim que Vale é o que está segurando aí um pouco o nosso índice, tá? Por enquanto, eu só tenho medo se Vale fazer o desdobramento, anunciar esse desdobramento. Eu espero que não, tá? Mas se anunciar desdobramento, aí eu já fico um pouquinho mais preocupado, aí, mais ainda com esse índice, tá? Porque Vale meio que segura um pouco esse índice aí. Então vamos lá, falando do índice Bovespa, máxima de hoje, 121.191 é a primeira resistência para amanhã, tá? Gráfico de uma hora, olha aí, primeira hora caiu forte, depois estabilizou, voltou a cair e andou de lado, não teve força para atacar a média. O que precisa? Atacar aqui a região de 119.479 logo nas primeiras horas e depois já buscar 120.258. Semanal, como que tá ficando aí? Por enquanto não vou falar muito, perdendo mínima da semana passada. Então tá aí, meio que, né, tá cruzado aqui já. Já falei, tem força vendedora predominante, força vendedora desde aqui, ó, já tinha força vendedora, a cada semana força vendedora predominante aí, aumentando a cada semana, tá? Então é isso. Eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar a Magazine Luiza, a Via, que agora é Via, né? Só que não vai dar para fazer muito gráfico de Via, porque modificou o código hoje, é a Via Varejo, modificou o código e o TradeView ainda não atualizou aqui o gráfico, tá? Então, acho que amanhã deve estar normalizado, aí vai ser melhor de analisar. Mas perdeu o suporte também, caiu bem, né? Então é isso aí. Amer3, Suzano, que foi contra o nosso índice, e JBS, que também foi contra o nosso índice. Vale, que eu quero falar um pouquinho dela, BID4, Petrobras, a LLD3, MEL34, que é BDR, Mercado Livre, e a Simpar, que foi pedido aí do Edson Silvestre. Vou fazer um comentário também sobre a Simpar. E aproveitando, já coloquei a Vamo3 também, que é praticamente o mesmo setor da Simpar, praticamente, né, setor de transporte, tá? Então tá aí, as duas fizeram um gráfico meio parecido, então coloquei aí também aí, tá? Mas lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações, apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando com o Magazine Luiza, gráfico diário, uma queda de 4,2%. Fechou cotado 19,42. Perdeu, gente. Perdeu tudo esse suporte aqui, ó. Tá? Então, eu vejo aqui essa região 19,70 é resistência para amanhã, depois mais interessante na região da máxima de hoje aí, ó, 20,40. Fechou na mínima do dia praticamente, tá? O suporte é esse, 19,40. E gráfico de uma hora, vamos lá. Tá aí, a abertura foi aqui. Em um momento algum, assim, aproximou aqui, quis romper exponencial de 9, manutenção de baixa, né? Tá feio o mercado do modo geral aí, varejo, né? Então, seria interessante o que, ó, tacar aqui 19,70, já logo nas primeiras horas. Semanal, por enquanto perdendo aí mínima da semana passada, tá? Então é isso aí, não vou falar muito semanal, semana só se encerra na sexta-feira. Via Varejo, tá aí, ó, né? Essa queda que, na verdade, como não tem o gráfico, eu não consigo nem falar quantos por cento que foi. Deixa eu só, eu consigo falar assim, quer ver? Espera aí. Não. Via Varejo foi, só um momento, pessoal, desculpa aí. O código dela nem tá ali para mim ali. Fechou em queda, perdeu o suporte, aquela região de
10,90, né? 10,90 alguma coisa ali era suporte, perdeu. Amanhã isso é resistência, tá? Essa região, né, que perdeu aí, é resistência para amanhã. Máxima de hoje, depois é a próxima resistência, os 11,28. E o suporte está aqui na mínima do dia. 10,47 é o primeiro suporte. Amanhã vai estar mais normalizado esse gráfico aqui, eu acho, né? Que quando acontece essa coisa de mudar código, faz isso mesmo. A MER 3 foi igualzinho a MER. Lembra que a MER não conseguia também fazer aquela época lá e tal, quando mudou, né? Que era Betol. Então agora já atualizou aqui, tá vendo? Uma queda de 5% em AMER 3, praticamente 4,91 para ser exato, né? 4,9 de queda. 41,02 é o fechamento. Mínima do dia 40,80, o primeiro suporte. Máxima 44,35, primeira resistência. Depois resistência na média em 45,66. A AMER 3 tá com tudo para buscar aquele fundo, gente. Tá com tudo, tá com cara que vai buscar aquele fundo. Eu não tô falando que vai buscar, mas tá com cara de que realmente vai buscar aquele fundo. Porque não tem reação. Gráfico de 1 hora, abertura foi aqui. Abriu, foi lá em cima, lá. Tentou, né? É aquilo que eu falo, ó. Cuidado com operar, comprar na primeira hora. Cuidado, tem que saber, né? Se comprar, tem que se proteger, muito cuidado. Tá aí, ó. Primeira hora abriu, foi lá em cima. Olha só, abriu a quanto? 43. Aonde foi? 44,35, ou seja, R$1,35 lá o topo. E depois desabou. Então tem que tomar cuidado. Essa coisa de abriu a bolsa, eu vou comprar e tal. Cuidado, hein, pessoal? Cuidado com isso, tá? Euforia de primeira hora. Muito cuidado. Então tá aí, caiu, depois reagiu. Pessoal, ó, uma coisa que eu quero falar para vocês. Presta atenção. Quando tá em tendência de alta, olha o que acontece. A bolsa abre, um exemplo, tá? Abre, a ação sobe. Quando chega depois do almoço, mais ou menos, horário de almoço, meio-dia, 1 hora da tarde, dá aquela descansada. E depois, quando chega por volta de 3:30 da tarde, reage, sobe na última hora, sobe de novo. É desse jeito. Quando está em tendência de baixa, é o contrário. Cai, tem a reação depois do almoço e volta a cair. Tá vendo aqui a hora que teve a reação? Por volta de 1 da tarde, 2, aí, ó, fez até uma máxima aqui, ó. Esse horário aqui fez aqui, ó, uma máxima de 42,22. E depois o que acontece? Volta a cair. Então, quando está em tendência de baixa, é o contrário, tá? É só prestar atenção no que acontece. Mas é dessa forma, tá? Quando está em tendência de baixa, abre caindo, reage e depois volta a cair, tá bom? Semanal tá aí perdendo mínima da semana passada. Eu não vou falar muito semanal, tá lá, tá vendo? Falta pouco para chegar aqui, ó, tá? Se vai chegar, não sei, mas tá com cara de que vai, tá? Então, Suzano, gráfico diário de Suzano, olha lá, alta de 1,6%, 57,71, é uma resistência, pessoal, tá? Tá em cima de uma resistência. Caso venha romper aí, ó, primeiro resistência próxima, agora mais interessante, 58,05 é a máxima de hoje, fechou em 57,71. Mínima 56,44 é o primeiro suporte. Suzano está na contramão do Ibovespa, tá, pessoal? Gráfico de 1 hora, olha aí, abriu, foi para cima, depois veio, se segurou na média. O que seria importante amanhã nas primeiras horas, ó? Não perder isso aqui. Quanto? 57,43. Esse é o primeiro suporte do gráfico daí, no gráfico de horas, tá? E no pior das hipóteses, isso aqui, ó, 56,73. Deixa eu ver o negócio aqui. Espera aí. Aqui. Meio-dia. Na minha visão, essa região aqui, ó, 57, vou ficar com 57,20, vai. Não pode perder isso aqui, tá? Esse é um suporte interessante. Se não perder isso aqui, logo amanhã aí, ó, nas primeiras horas, 57,20, hein? Se não perder isso aqui, Suzano pode sim reagir, tá? E buscar o preço-alvo aqui de 58,40 no gráfico de horas, tá? Semanal de Suzano, tá aí, querendo atacar exponencial de 9, tá? Não vou falar muito, o que tem de resistência é a máxima da semana passada, 57,78, tá muito pertinho, tá? Muito pertinho aí. JBS também, né? Fechou com uma alta de 1,15%,
Gráfico diário, 31,69, né? E tem uma resistência interessante aqui, ó. Máxima de sexta-feira, ó, 31,81. Olha lá, máxima de hoje, 31,79. Essa é a resistência, tá? Ó, depois, resistência na exponencial de 9, 31,95. Essa é a mais importante. Seria bom romper isso aqui. Suporte. Se segurou na mínima da semana da sexta-feira? Se segurou. Olha só que interessante, ó. Sexta-feira não perdeu a mínima de quinta. Hoje estava perdendo, mas na verdade eu vejo como, entendeu? Né? Então é isso aqui, ó. Então se segurou na mínima de ontem. Então para amanhã, ó, na mínima de sexta, 31,09 é o primeiro suporte para amanhã, tá? Em JBS. Depois a mínima de hoje, 30,57. Gráfico de 1 hora. Olha aí. A abertura foi aqui. Logo na... Desculpa, peraí. Aqui, abriu. Veio para baixo. Fez o fundo mais fundo do que sexta. E depois reagiu. Essa reação aqui foi interessante, tá? E aí, rompeu as médias por volta de 1 da tarde. Beleza, rompeu. Tá cruzado aqui? Tá. Então, tendência de alta para as próximas horas. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, não perder 31,49 e, no pior das hipóteses, não perder 31,36. Que, na minha visão, no gráfico de horas, essa é a mais importante. 31,36. Tá? É isso aí. Semanal de JBS. Tá aí por enquanto, né? Hoje tocou lá na média de 21 e tá aqui, beleza, se segurando por enquanto, tá? Então é isso aí. Semanal não vou falar muito não. Vale 3. Gráfico diário, alta de 0,46%, 108,80. Ó, mínima do dia. Pera aí. Essa mínima aqui, ó. 107,96 é o primeiro suporte, que é a mínima de sexta-feira, que hoje estava perdendo e se segurou, então, beleza, é o primeiro suporte isso aqui, tá? 107,96. Depois a mínima de hoje, 105,92. Máxima do dia, 108,90. É a primeira resistência, depois resistência mais interessante, 109,66. Essa é a ação que eu estou falando. Essa aqui pode ser o equilíbrio do nosso Ibovespa. Essa ação, ela não está também conseguindo romper média no gráfico diário. Seria interessante romper? Seria, tá? Mas o meu medo é ela anunciar o desdobramento, porque a ação quando desdobra, olha, normalmente cai mais, tá? Nós tivemos exemplos de Magazine Luiza, tivemos exemplo de Prio 3, PetroRio, deve ter mais exemplos aí, né? Que é o caso, vai vir hoje aí, ó, Simpar e Vamo 3, né? Então é isso, desdobrou, complica. Quem mais? BPAC 11 desdobrou, outra, B3SA3, né? Então é isso, tá, pessoal? Desdobrou, complica mais, tá? Então eu tenho receio dela anunciar esse desdobramento. Mas é isso aí, vamos torcer que amanhã ela rompa aqui essa região dos 109,70. Mas é outra que também não está conseguindo romper essa região. Gráfico de 1 hora. Vamos lá. Tá aqui, ó. Abriu com gap de baixa, veio aqui embaixo e reagiu bem depois, ó, tá? Então é isso. Isso aqui foi uma reação tremenda na segunda hora. Depois rompeu as médias, rompeu o exponencial de 9. Tá para cima aqui? Tá acima da média. Então amanhã seria importante nas primeiras horas não perder 108,45. Tá? E no pior das hipóteses, aqui meio-dia, aqui, tá? Se caso abrir aí caindo, que logo nas primeiras horas não me venha a perder aqui a região de 106,95, tá? Semanal de Vale, vamos dar uma olhada. Tá aí, ó, por enquanto não tá perdendo a mínima da semana passada, tá? Não vou falar muito. Bidzinha, BID 4. Gráfico diário, uma queda de 1,9. Deixou um doji, fechou 21,25. Beleza. Esse doji é interessante? É interessante, tá? Possibilidade de mudança de direção, quer dizer isso daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma olhada uma coisa aqui. Aqui.
Tá. Ó, suporte para amanhã, mínima de hoje, 20,93. Máxima é resistência, 21,78, tá? É isso aí. Nas primeiras horas, o que seria importante? Vamos lá. A abertura foi aqui, veio para baixo, depois lateralizou, ameaçou uma reação, mas está abaixo das médias ainda. Seria importante o quê? Romper aqui, essa região dos 21,67 e trabalhar acima disso, tá? É isso aí, né? Ou seja, ameaçou aí uma reação, mas não teve força, tá? Então tá abaixo das médias ainda. Semanal, vamos lá no semanal. Semanal tá aqui, por enquanto não tá perdendo a mínima semana passada, que é 21,21. Esse é o suporte, tá? Esse é o suporte do semanal. Por enquanto não está perdendo, não vou falar muito. Petrobras, PETR4, gráfico diário, uma queda de 2,4%, fechou cotado em 28,64. Primeiro suporte 28,44, depois a mínima de hoje 28,24. E o mais interessante depois, aqui na região dos 27,57, tá? Máxima 29,24 é a primeira resistência. Perdeu o suporte? Perdeu, tá? Perdeu a mínima de sexta. Então, mínima de sexta, 29,02 é a próxima é a primeira resistência para amanhã, tá? Depois a máxima de hoje, os 29,24. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora. Tá aqui, a abertura foi aqui. Logo na primeira hora perdeu as médias. Depois ameaçou uma reação. Aí, ó, no aftermarket, rompeu o exponencial de 9. Beleza. O que seria bom amanhã nas primeiras horas? Ó, tacar aqui. Já rompeu os 29,04 aqui e já trabalhar acima disso. Tá? Semanal. Vamos lá dar uma olhada no semanal. Tá aí. Por enquanto não está perdendo o mínimo semana passada e também não está atacando a máxima, tá? A LLD3, gráfico diário primeiro, tá aí, mínima de 3,12, desculpa, queda de 3,12%, fechou cotado em 28,28, não consegue romper essa região aqui, resistência forte nos 29,58 aproximadamente, tá? Que é a média de 21, mínima do dia 27,12 é o primeiro suporte para amanhã. Gráfico de 1 hora. Olha aí, logo na abertura caiu forte, depois amenizou a queda, mas precisa fazer o quê? Buscar isso aqui, os 28,62, trabalhar acima, tá? Logo nas primeiras horas. Semanal. Semanal, por enquanto, está se segurando aqui, não está perdendo. Suporte está aqui, ó. Quanto? 28,35, tá? Com relação, com base no fechamento da semana passada, é 28,35 é o primeiro suporte, que é a exponencial de 9. Depois a mínima da semana passada, os 26,82, tá? Então, por enquanto, tá aí, se segurando aí. MELI 34, Mercado Livre, fechou com uma queda de 2,07% em R$ 79,00. Mínima 77,78 é o primeiro suporte, resistência na máxima 81,67. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, logo da primeira hora até tentou aí, esboçou uma reação, tentou romper média, não conseguiu. Depois caiu na segunda hora novamente, andou de lado até a tarde e teve uma reação aqui no finzinho da tarde, na última hora, mas fechou aqui sem romper as médias, tá? O que seria importante nas primeiras horas? Buscar isso aqui, 79,08 e já rompeu 79,86. Semanal de MELI 34, por enquanto tranquilo, não está perdendo mínima da semana passada e também não está rompendo máxima da semana passada. Simpar. Simpar, pessoal, é o seguinte, é uma ação, quem pediu foi o Edson Silvestre, né? Ele perguntou se acabou para ela, porque com essa história de desdobramento e tal,
é o seguinte, toda vez que uma ação sobe demais e faz o desdobramento, ela tende, normalmente cai mais, tá? Primeiro que já fez o desdobramento, porque já estava caro. Quando está caro, faz o desdobramento, justamente porque não encontra, os grandes players não encontram mais compradores naquela região e a ação não tem força para subir. Aí eles fazem o desdobramento e realizam em cima dos pequenos. Essa é a verdade, tá? Por quê? Porque o pequeno ele não compra ela, por exemplo, uma ação, custa 50, ele não compra. Aí desdobra por 5, custa 10, ele vai e compra, tá? Então essa é a finalidade, realizar em cima do pequeno investidor, tá? Se alguém não concorda com o que eu falo, fazer o quê, tá? Não precisa concordar com o que eu falo, mas a minha visão é essa. Mas aqui, nessa região aqui, né, perto das médias, assim, ó, perdeu a primeira média, aqui já tinha força vendedora predominante, tá? Então é isso. Então tá aqui, já estava cruzado aqui para baixo, né? Desde dia mais ou menos 12 de agosto, semana passada, e é isso aí. Uma queda de 9,5%, fechou cotado em 14,34, onde a mínima agora 13,57 é o primeiro suporte para amanhã, resistência aqui. Antes disso, resistência na mínima de sexta. Aqui, 15,20. Depois a máxima de hoje, 15,74. Ou seja, né, caiu forte aí. É um Marubozu de baixa? É um Marubozu de baixa, né? Só que tem aqui, deixou essa sombra aqui, porque o que acontece? Cai muito, então tem aquela reação, aquele repique, né? Então, o que seria importante? Ó, amanhã nas primeiras horas. Aqui foi a abertura hoje, abriu, caiu, ou seja, manutenção de baixa. Olha lá, já vem fazendo essa manutenção desde sexta-feira, tá? Sexta-feira? Desde sexta-feira vem fazendo essa manutenção de baixa. O que seria importante? Atacar aqui, 14,74 mais ou menos, e já buscar 15,54. Gráfico semanal. Pelo semanal, né? Aqui, ó, a leitura e interpretação de candlestick. Para quem já acompanha meus vídeos, já está acostumado. O que significava isso aqui há 3 semanas atrás? Engolfo de baixa, onde esse candle engolfou o corpo desse. Sombra você não conta, mas o corpo, abertura e fechamento. Aqui, ó, engolfou. O que significa? Engolfo de baixa, possibilidade de mudança de direção. Para que isso não ocorra, seria interessante não perder a mínima aqui, ó. Quanto? 16,27. Semana passada perdeu, tá? Então é isso. Então, existia essa possibilidade? Existia essa possibilidade de queda. O engolfo de baixa já mostrava isso, tá? Então agora, para essa semana, por enquanto, está perdendo o mínimo da semana passada, tá? Não posso afirmar ainda que perdeu, tá? Por enquanto está perdendo. Semana está só começando, tá? Mas é isso aí. Para o semanal, 15,20 é o suporte que nós temos aí para Simpar 3, tá? SimH3, tá? Simpar. Vamos 3, praticamente muito parecido os gráficos. Fechou cotado em 14,10, uma queda de 8,6%. Marubozu de baixa, tá? Máxima 15,42 é a primeira resistência para amanhã. Mínima 14,01 praticamente, muito perto da mínima aí, é o primeiro suporte para amanhã. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, veio aqui embaixo, recuperou bem, depois veio caindo aos poucos, tá? Suporte está aqui, tá? É região de suporte, né? Praticamente isso aqui. Resistência nas primeiras horas, o que seria bom acontecer nas primeiras horas? Buscar os 14,55 e já atacar 15,34. Semanal de Vamos 3, praticamente é o que eu falo, idêntico, tá? Essas empresas, se eu não estou enganado, essa empresa pertence a Simpar, tá, pessoal? É isso. É a mesma coisa. Digamos assim, são duas empresas, mas não são donos diferentes, não. Parece que é a mesma empresa, tá? Mesmo segmento, transporte. Gráfico muito parecido, tá aqui. Engolfo de baixa também, como igualzinho. Então os sinais, gente, os sinais aparecem, tá? Então é isso. Praticamente igual, tá perdendo mínima da semana passada,
Não vou falar muito semanal, que semana só se encerra na sexta. Mas é isso aí. O suporte está aqui em 15,23. Por enquanto, perdendo aí a mínima da semana passada. Pessoal, quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. É apenas a minha opinião, leitura de gráfico que eu faço, e o que eu falo aqui é apenas a minha opinião, tá? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma ótima noite e amanhã tem mais emoção. É isso aí, tá? Até mais.